É isso aí, gente, já estamos de volta, né? Bom, você me viu falando no começo do programa, né, nos nossos destaques de primeira página, com relação a uma ação do Estado retirando os radares aí de determinados lugares. Meu pastor está aqui do lado, deu um susto na gente, né, nas redes sociais, você com certeza teve acesso, né, a essa situação delicada que ele passou, ele e a família passou, né, pastor? Na família não estava, mas fica apreensiva também, né? De qualquer forma, mas que levanta uma discussão muito importante que a gente tem que ter. Teresópolis é uma cidade estratégica do ponto de vista do seu posicionamento geográfico, a gente está perto da região metropolitana, perto da capital, muita gente escolhe morar em Teresópolis, continua trabalhando na capital, continua tendo sua vida na região metropolitana, mas esse acesso a essas regiões hoje é praticamente um impeditivo. O pastor passou por uma situação em uma das rodovias hoje mais perigosas do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma de falar isso, inclusive já não mais a utilizo por isso, né? Estava até falando quando mostramos o seu caso, pastor, que eu não quando eu preciso ir a Niterói, por exemplo, eu vou para o Rio de Janeiro, pego a ponte, eu prefiro, não passo mais lá. Mas a gente não pode ser cerceado do nosso direito de ir e vir por conta dessa incapacidade do Estado em promover a segurança pública. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco desse seu episódio pessoal, do drama que o senhor viveu, né, nesse ato criminoso, e que a gente vê o Estado tentando reagir, né, na forma que ele pode, mas porque o seu testemunho é importante até para que as pessoas tomem certas precauções, né? É importante que o senhor compartilhe essa situação com a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Anderson. É muito bom estar aqui com você, é muito bom estar com todos vocês, é muito bom estar, porque era para não estar mais, né? Há uma semana exatamente atrás, era para não estar. Você começou dizendo do susto que eu dei em vocês. Você imagina o susto que eu tomei. É verdade. Então, assim, eu já tinha tomado a decisão de evitar viagens longas à noite. Eu viajo muito há 30 anos, né, pregando o evangelho por todo o Brasil e já estive em mais de 30 nações da Terra. Então, a minha vida é muito agitada. No entanto, nesse dia especificamente, que foi sexta-feira passada agora, exatamente há 7 dias atrás, de quinta para sexta, na madrugada de quinta para sexta, o meu filho de 9 anos ia fazer o seu 10º aniversário. No sábado, né? Na sexta. Na sexta mesmo. Na sexta pela manhã. Então, eu tinha ido pregar em Campos na quarta noite, em uma igreja lá chamada Semear, e também teríamos depois uma palestra no dia seguinte sobre administração eclesiástica e outros aspectos da eclesiologia. E alguns líderes da nossa igreja, que são da parte de tecnologia e audiovisual, tinham ido também para esse treinamento, que trata também da questão de audiovisual e da questão organizacional e da liturgia e também do ambiente de culto. E meu filho de 9 anos tinha feito um pedido: papai, eu quero, meu pedido de aniversário é que você venha tomar café comigo da manhã. Tinha que ser 6 da manhã, 6h30, porque o mais velho vai para a escola às 7. E quero ir para um shopping, brincar e comer pizza à noite com os meus amigos. Coisa essa que ele vai fazer hoje. A pizza ficou para hoje. A pizza teve que ser hoje. Teve que ser. Então, saímos de lá 11 horas da noite. E eu já tinha feito aquele caminho na segunda, para fazer palestra em São Gonçalo. Na terça, para levar minha esposa para fazer palestra em São Gonçalo. E na quarta-feira, passei indo para Campos, durante o dia. E na madrugada de quinta para sexta, voltando. Então, a gente vem ali até Manilha, Itaboraí, de Manilha para Magé. Aquele caminho Manilha-Magé, eu não sabia até então, sabia que havia algum perigo no estado todo lá, mas não sabia que era chamada Rodovia da Morte. Até encontrei na internet a Rodovia do Terror. Você imagina que coisa terrível. Então, assim, a minha vinda aqui hoje, sobretudo, ela é uma vinda para alertar, é uma vinda de utilidade pública, para alertar o teresopolitano para não fazer aquele caminho. Realmente, até que o Estado venha fazer uma intervenção definitiva, não se pode passar por ali. Aí eu vi inúmeras histórias até de pessoas da igreja depois que eu passei. Né? Aí você se inteira mais do assunto depois que você vivencia.
Então era por volta de 2h30 da madrugada, saímos de lá 11 horas da noite, 2h30 da madrugada estávamos na estrada. E aí eu estou com um carro na frente, e atrás de mim tem um outro carro, que são dos líderes da igreja. E a gente estava relativamente lento, né? Passar ali devagar, então é mais perigoso ainda. Veio uma Fiat Uno branca, atrás, eu vi pelo retrovisor, atrás do meu amigo. E ele, quando vem pela via, forçando a passagem, meu amigo jogou para o lado direito, o Cláudio Branco, o nome dele. No carro estava também um jovem chamado Peter, também pai de família, e um outro rapaz chamado Vinícius. Ele jogou para o lado do carro, o cara passou e ficou entre nós dois. Normalmente, eu ia sumir, ele ia estar me procurando até hoje, né? Porque meu carro tem um motor bom e eu ia embora. Mas como ele estava, e ele ficou entre nós dois, eu joguei para o canto para ficar com o meu amigo. Ele passou, mas passou uma distância de uns 30 metros, talvez 50 no máximo. Ele já freou e já saiu do carro atirando na minha direção. Então, a chuva de bala, né? Eu meti o pé no freio. Logicamente, se fosse de dia, eu ia parar, entrega tudo e vai embora. Meu carro tem seguro. E ainda que não tivesse, a vida vale muito mais. Muito mais. Mas não tinha o que fazer porque ele já saiu atirando. Então, eu meti o pé no freio, dei a ré imediatamente, bati no Cláudio que vinha atrás. O carro a gente do está até Cláudio, com a imagem do seu carro, né? O carro do Cláudio girou, né? Girou nessa primeira batida que eu dei no Cláudio, não deu esse prejuízo todo, não. Bati, o dele virou também e eu continuei de ré por algum tempo, em alta velocidade. E aí fiz o chamado cavalinho de pau para ficar de frente e continuar seguindo, né? Quando eu fiz o cavalinho de pau foi quando bati naquelas muretas que tem laterais, né? A pancada foi muito violenta, eu estava com dores no pescoço por uns 4 ou 5 dias ainda depois, porque faz aquele efeito chicote, né? Sim. Apesar de ter o protetor atrás, mas a batida foi muito violenta, um barulho ensurdecedor. E botei a primeira e saí de frente, já com aquela parte de trás do carro toda destruída, prendendo nas rodas, então saiu rasgando o pneu, né? Mas cheiro de fumaça dentro do carro, cheiro de borracha queimada. Velocidade máxima que pude, paramos um pouco na frente, perguntei para eles, está tudo bem com vocês aí no carro? Alguém tomou tiro, alguma coisa? Não, estamos bem. Esse tempo que paramos, os caras vieram atrás da gente. Caramba. Isso com essa Fiat Uno, acho que parecia que era Uno. E seguimos em alta velocidade, paramos de novo em Manilha. E aí ficamos ali 1h30 aguardando que aparecesse algum carro de polícia. Aí o resto que se segue é procedimento normal, guincho e táxi do seguro, tem seguro, então não tive problema quanto a isso. Agora, por que é importante alertar a população? Porque, veja, na segunda, quando eu passei, indo para São Gonçalo, não sei precisar a cada quantos quilômetros, mas haviam várias viaturas de polícia ao longo dessa mesma via. Na terça, quando eu passei levando a minha esposa, eu falei, amor, eu vou te levar, ela que ia fazer a palestra. Levei ela na terça-feira e voltei. Nessa mesma pista estava cheia de viaturas também. Quando eu passei de quinta para sexta, às 2h30 da manhã, não havia nenhuma viatura. Estava deserto e era também 2h30 da manhã, tudo deserto. Então, assim, é uma situação que eu não quero naturalmente que ninguém viva. Era aniversário do meu filho, você imagina, de 9 anos, ia fazer 10. Eu chego em casa, já trazido pelo táxi que veio por uma outra via, que é ali em Parada Modelo. Parada Modelo, né? Aí entrei em casa às 6 da manhã, né, com as malas e com meus livros, com meus materiais. Entrei em casa às 6 da manhã, minha esposa estava preparando o café do meu filho. Oi, amor, que bom que você chegou. E aí ela me contou algo inusitado, que eu acho importante, as pessoas que estão em casa, saber o valor que tem a oração. As pessoas desprezam a oração. No meu quarto, a luz para acender, a luz da minha cabeceira, você tem que ligar o botão e depois você fica girando o botão para ela ir aumentando. 2h30 da manhã, eu vou dizer o que eu creio, tá? Um ser angelical desceu no meu quarto, ligou a luz e virou todo o botão, porque isso não dava para acontecer de outra forma. E minha esposa acorda às 2h30 e vem ao coração dela. Ela fala, Célia chegou? Aí ela percebe que eu não tinha chegado e vem ao coração dela, ore por ele agora. E ela começou a orar, 2h30 da manhã. Exatamente no horário que você estava passando por aquela situação. Estava acontecendo, eu estava indo embora, estava indo ao encontro de Jesus, né? Não ia, o máximo que
estaria acontecendo agora, dizendo, um pastor aqui da nossa cidade já esteve aqui com a gente, né? Morreu, que pena. Quer dizer, não era para eu estar aqui. E aí, 6h30 da manhã, estava tomando café com meu filho, olhando nos olhinhos dele, né? Isso não tem realmente preço. O preço, né, de não orar é que é muito alto, né? Porque quando a gente ora, a gente é atendido sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa importante para dizer também para a comunidade é o seguinte: aquela região, ela é vítima de muitas inconsequências administrativas. Primeiro, a questão da criminalidade em volta, ela é aquela criminalidade de oportunidade. Por quê? Se tentou fazer uma intervenção lá gigantesca, de duplicação disso, daquilo, se parou no meio do caminho por conta de tudo isso que você está vendo, né? Todos os nossos ex-governadores estão presos hoje lá, trancafiados, né, por conta desse desrespeito. E ali é um exemplo claro desse desrespeito com a população. Então você não tem condições nem de andar rápido. Se você quiser andar rápido, você não vai conseguir. Você vai cair num buraco, a rodovia está absolutamente bagunçada. Eles criam desvios falsos. Desvios falsos para você poder cair num lugar sem saída. Então você acha que você está pegando um desvio que foi o Estado que fez, na verdade são os criminosos te levando para um lugar que não tem saída. E são muitos lugares sem saída lá, porque é uma obra interminada. Então está tudo bagunçado naquela região. Então, uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, é importante o pastor estar aqui falando isso, porque é para você não utilizar aquele caminho. A minha filha mora em Niterói. É muito mais fácil para mim pegar a Magé Manilha, chegar ali, né, no Trevo e continuar na BR para chegar em Niterói. É muito mais fácil, gente. É muito mais rápido. Eu vou para o Rio de Janeiro e venho pela ponte para ir para Niterói. Porque eu não vou me expor a essa situação. Eu já estive em Israel 18 vezes. Em Israel, você sai 3 horas da madrugada na rua caminhando sem nenhum problema. No Rio de Janeiro, a gente vive uma situação de guerra. Eu sei que esses aspectos todos são muito relevantes. Sim. E a minha vinda aqui hoje é principalmente para servir a população, para dizer, não faça esse caminho, evite esse caminho. Porém, é muito importante dizer isso. A primeira vez que eu fui para Israel, tinha caído um aviãozinho, desses de pequeno porte, e matou um cara que saiu para comprar pão. E alguém perguntou para mim, pastor, não é perigoso ir a Israel? Eu disse, perigoso é comprar pão. É comprar pão. Porque, comprar pão é um perigo. Na verdade, é o seguinte, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra. A situação que a gente vive hoje no Rio de Janeiro é uma situação em que estar vivo no Rio de Janeiro já é um milagre, já é um testemunho. Estava até brincando que Moisés atravessou o Mar Vermelho, mas hoje é difícil atravessar a linha vermelha. Porque, assim, são cercadas de comunidades violentas, infelizmente, por causa da falta da intervenção do Estado, logicamente, uma série de outros aspectos que a gente tomaria o dia todo explicando e justificando. O fato é que o Rio é extremamente violento. Existe troca de tiros o tempo todo, bala perdida o tempo todo. Então, não há garantia a não ser em Deus. A palavra de Deus diz, o Senhor é que te guarda. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Hoje eu digo esse texto com mais propriedade ainda, porque numa distância de 50 metros, por mais imbecil e inapto para atirar que fosse o bandido, não acertar nenhum, é praticamente impossível. E eu não estava só, né, para estar contando história de pescadores. Tinha 3 no carro de trás comigo e que vivenciaram o mesmo quadro, né? Então, porque eu bati neles primeiro, e aí fui de ré, ainda saí da cena antes deles, bati de ré e virei de frente, eles passaram e eu passei por eles e fomos embora. De modo que o Rio de Janeiro é muito violento, mas a gente sabe que violência acontece hoje até na cidade das 92 cidades do estado. Teresópolis é considerada a mais pacífica, até aqui em Teresópolis acontece situações de violência também. Então, o aviso para não passar lá é importantíssimo. O aviso para orar e para confiar em Deus é fundamental. Fundamental. Porque o cara pode estar em casa e na cozinha tem um amigo que estava tomando um cafezinho em casa, acabou de tomar um café e aí? Caiu morto. Né? Então, assim, é o Senhor que guarda dentro dos propósitos que Ele tem. Agora, não é por isso que a gente vai abusar. Né? Jesus Cristo disse, não tentarás o Senhor seu Deus. Então, assim, é uma via que eu não passo mais. Né? Estou indo agora,
Hoje é sexta, amanhã estou indo fazer palestra em Macaé, uma conferência bem relevante que tem lá, bem importante no sentido de participação. Vai estar muita gente de vários lugares do Brasil. Eu estou indo fazer palestra amanhã. Normalmente esse seria o caminho. Não passo mais lá, até porque o meu filho de 14 anos não deixaria eu nem sair de casa. Pai, você não vai, né? Eu também estou nessa. Eu não passo mais por lá também por pressão da minha filha, né? Que passou comigo lá uma vez e falou, nunca mais quero passar por esse lugar. Realmente a sensação é de insegurança total. A gente tem que evitar, a gente tem que orar muito, mas a gente também não pode deixar de cobrar os nossos governantes. Porque aquela situação que está lá, gente, ela está ruim. E foram gastos milhões e milhões de reais do nosso bolso para deixar aquela situação do jeito que está lá. Aquele dinheiro que está lá é nosso. Tá? A situação que as pessoas estão cerceadas do seu direito de ir e vir, esse é um direito nosso. Né? Não vamos justificar a incompetência do Estado, enquanto o detentor desse poder de mudar as nossas realidades, e deixar isso de lado sem cobrança, sem nada. Tem que cobrar sim, tá? Não vai, não anda por lá. Já cansei de falar isso. Não vai, mas cobra condições reais. O governador do estado, Wilson Witzel, em recente visita à região, em Magé, ele disse o seguinte: neste segundo semestre nós vamos começar lá, vai ter o processo de concessão aí da CRT novo, né? Da CRT não, né? Do trecho Rio-Teresópolis, vão colocar o arco metropolitano junto, aquela região vai ser atendida. Eu não quero saber qual é a solução que o governo do estado vai dar. A gente precisa de uma solução. E como eu disse na abertura da nossa entrevista, a gente tem centenas de famílias que convivem com esse vai e volta todos os dias. Todos os dias. Eu tenho na minha casa, o pastor está volta e meia na estrada, o seu vizinho trabalha no centro do Rio de Janeiro, eu tenho vizinho que trabalha em Niterói. A gente vai ficar, como acontece na capital, preso dentro de casa, nos condomínios? A gente não tem que viver essa situação. O governo do estado do Rio de Janeiro ele tem que dar um jeito, né? A gente tem que cobrar. A gente tem que facilitar a nossa vida também, né, pastor? Verdade. Mas não pode deixar de cobrar as nossas autoridades, né? Eu queria até aproveitar o dia em que a gente está um pouco indignado, um pouco mais, né? Com o poder público. Chegou aqui, já estava nervoso. É bom que ele ora por mim, eu me acalmo. A gente hoje está um pouco mais, né? Porque assim, indignado mais. O povo brasileiro já vive há muito tempo. Realmente a administração, tanto o executivo como o legislativo, tem sido vergonhosa no nosso país. Queria aproveitar para dizer o seguinte. Infelizmente, gente assim, imbecil, a gente encontra quase em todo lugar. É muito difícil você... E as redes sociais, elas são uma oportunidade enorme para o direito de falar, né? Para a democracia, mas também é uma oportunidade enorme para a imbecilidade, né? Especialmente porque pessoas, inclusive, se escondem através de perfis falsos, né? Para falar, você acredita? Eu não vi, porque eu acabo não tendo tempo para isso. Que bom, pastor. Mas comentaram para mim, porque a nossa igreja tem bastante gente, além das filiais, né, que a gente tem em outras cidades. Então, houve um comentário, alguém comentou comigo, mas pastor, você viu? Teve uma pessoa que disse que o senhor sofreu essa tentativa de assassinato e de assalto porque o seu carro era um carro bom. Que absurdo. Agora, olha que interessante. Você imagina, a pessoa que diz uma coisa dessa, ela é ignorante em todos os sentidos. Primeiro que ela não sabe o que é um carro bom, né? Porque o meu carro, que já não é mais, né? Deu perda total, deu PT, ele é um carro que vale em torno de R$70 mil, né? É um Sportage Kia, e tem 3 níveis que ele nem deve saber, o de entrada, o intermediário e o top de linha. O meu é o de entrada, é o mais simples. Não era meu totalmente, que ele pertence ao Bradesco. Ao Bradesco, que está financiado, né? Eu pago o consórcio dele. Né? Então, é um consórcio que qualquer pessoa um pouco mais animada a trabalhar consegue pagar 700 e pouco por mês, que é o que eu pago, né, por mês. Estou construindo no município o maior auditório de vão livre, que não existe na cidade de Teresópolis até a presente data, um auditório, nem a prefeitura, nenhum órgão, nenhuma macroempresa da cidade tem um auditório desse que está sendo construído. Nosso trabalho de assistência social com tratamento dentário que vai até os 12 anos de idade, absolutamente livre, com as mais diferentes religiões,
e até quem não tem religião nenhuma vai lá se verdade. tratar, é feito há muito tempo do município, além de uma série de outros trabalhos sociais, como agora de madrugada estávamos orando pela equipe que sai de madrugada para ajudar os moradores de rua. E tudo isso sai dos dízimos e ofertas da igreja. E eu tenho, naturalmente, o meu salário, é a única parte que eu administro, é o meu salário. O resto a gente tem uma diretoria administrativa que decide as finanças da igreja. Então, por isso, eu tenho um carro de consórcio que eu pago com muito esforço a cada mês, os 700 e poucos reais. Mas o imbecil, né, o ser humano imbecil que fala uma coisa dessa, eu fico imaginando, o cara que diz que você é assaltado porque o seu carro é bom, ele tem uma mentalidade suficiente para dizer que uma mulher é violentada porque é bonita. Ah, não, ela foi violentada porque era muito bonita. Quem manda ser bonita? Né? Então, a verdade é que a inveja é a arma que os incompetentes usam para tentar metralhar com a língua quem ele não tem competência de atingir de outra forma. Mas a Bíblia Sagrada fala que toda arma forjada contra ti, Isaías 54:17, não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, Deus a condenará. Então, nem precisei responder coisa alguma, e eu confesso que eu nem achei, pelo menos na minha página não está, eu abri, mas tiveram alguns jornais falando. Tem um pensador que eu gosto muito, Humberto Eco, né, que infelizmente nos deixou. Humberto Eco tem uma frase sensacional sobre isso, que ele diz o seguinte: não é que nós, hoje, na atualidade, tenhamos mais imbecis do que há algum tempo atrás. O problema é que esses imbecis hoje têm voz, né? Tem voz. Aí eles acabam aparecendo mais, né? Eu tenho um amigo, ele é norte-americano, que ele diz o seguinte: meu medo de ir para o inferno não é ficar na companhia do diabo pela eternidade toda, é ficar ao lado de imbecis para o resto da eternidade, né? Então, assim, agora veja que uma mentalidade tão tacanha, tão parca, e infelizmente eu vou causar um problema para essa pessoa, porque eu não sei se é pior. Paulo disse em perigos entre assaltantes, e o apóstolo Paulo diz no mesmo texto: tenho passado perigo entre falsos irmãos. Gente que se diz cristã, mas usa a sua linha doutrinária ou teológica para atacar outros. Então, eu não sei se pior é ser atacado por bala ou por língua, né, de gente imbecil. Porém, eu sinto muito, realmente. Eu estou orando por esses garotos que atiraram em mim, para que se convertam a Cristo, tenham uma vida transformada. Sei que isso é possível, tenho visto isso o tempo todo. E oro também por esses imbecis, para que deixam de... Eu só posso chamar de imbecil, porque se eu chamar de jumento, eu ofendo o mundo animal, né? Do jumentinho, né? Mas é imbecil mesmo, é imbecilidade. Porque eu sinto muito por essa pessoa, porque eu não vou ficar infeliz para ele ficar bem. Não. Pelo contrário, eu tenho uma notícia péssima, se ele tivesse, ele deve me acompanhar. Com certeza. Não sei nem se é ele ou ela, quem que é, mas vai ficar mais triste agora, porque meu carro deu perda total. Eu não venderia o carro pelo valor que eu vou receber. Agora eu tenho esse dinheiro para dar de entrada e tenho um outro consórcio para pagar o restante. As empresas de carro que estão me assistindo aí vão ficar até interessadas. Tá vamos procurar o pastor. Agora eu vou comprar um carro bom. Vou comprar um intermediário, não. Agora eu vou comprar um top. Bem melhor, com talvez até abrindo. Agora a pessoa vai ficar triste, sofrendo à toa, porque olha para o outro, fica com raiva porque eu acho o outro bonito. Acho outro e está na cabeça da pessoa, né? Porque ela não sabe o que a gente vive e o que a gente passa. Não tem ideia. E nem a simplicidade de vida que você leva. E você não busca outra coisa. Mas a pessoa olha e, na verdade, o detrator, o Anderson, é muito importante você que trabalha com jornalismo ouvir isso. Ele fala de si mesmo, né? Eu falo isso no meu livro Techuval, meu 14º livro. O detrator fala de si mesmo. Ele está falando dele, não está falando de você. Quando ele fala assim, o Anderson está ali, ele só pode estar roubando. É porque ele pensa assim: se eu tivesse no lugar dele, ele estaria roubando. Então ele está falando dele, não está falando de você. Não está falando de você. Né? Então a gente tem que ficar em paz. Pastor, muito obrigado pela tua participação. A gente agradece, né, a generosidade do pastor. Assim que aconteceu o fato, né, o Vanderlei já fez contato com o pastor. É importante a gente estar lá, né, falando um pouco. Você é um líder, né? Já não canso de dizer isso, um líder para a nossa cidade, uma pessoa que muita gente se espelha. E é importante a gente ter esse testemunho, até para alertar você, teresopolitano, porque a gente está aqui, gente, mostrando essas coisas, a gente mostra os casos de violência, não é para vender jornal, né? É para te alertar, para que você tenha um dia a dia menos propício a essas situações que a gente acaba passando, né? E a presença do pastor aqui é muito importante para que você tenha isso como um alerta, né? Mas
Principalmente, acredite no poder da oração. Essa Amém. é a nossa principal Acima de missão tudo. aqui hoje, né, pastor? Ô, antes, eu Muito quero te obrigado. agradecer muito, viu? Muito obrigado. Eu Também que agradeço. agradecer o Vanderlei, deve estar nos assistindo, que me fez esse convite para estar aqui. E eu vim, você sabe que a gente também tem TV, Claro, claro. e também tem redes sociais, mais de 10 mil seguidores. Eu não gosto muito de estar mostrando o rosto, Verdade. mas eu não tenho outra opção. Eu represento uma comunidade, então eu sou uma pessoa pública. Então a minha vinda aqui hoje é especialmente para dizer para você que está em casa, se você faz o caminho para Niterói, para São Gonçalo, para a região dos lagos e passa pela Magé, Manilha, por favor, não passe, até que o governo realmente faça uma intervenção que nos dê um pouco mais de segurança. E, lógico, não deixe de confiar em Deus, porque se não fosse por Deus, eu não estaria aqui falando com vocês. Verdade. Graças a Deus, literalmente, né? Graças a Deus. Bom, a gente vai para o intervalo comercial rapidíssimo, bem rápido, tá? Não sai daí. Já já a gente está de volta.